E se eu te dissesse que houve uma noite em que um homem comum lutou com o próprio Deus? Uma noite marcada por medo, lágrimas e uma batalha que mudaria a história para sempre. O que aconteceu naquela madrugada foi tão poderoso que transformou o destino de Jacó. Mas o mais surpreendente é que essa luta revela algo profundo sobre as batalhas da nossa própria vida. E a pergunta é, por que Deus permitiu essa luta? Fique comigo até o final deste vídeo, porque você ouvirá uma mensagem profunda e impactante que pode transformar a maneira como você entende as lutas da sua própria vida. Naquela noite silenciosa, às margens do rio Jaboque, Jacó estava completamente sozinho. O vento da madrugada soprava frio e o som da água correndo parecia ecoar seus pensamentos. Seu coração estava cheio de medo, ansiedade e lembranças do passado. Ele sabia que o amanhecer traria um encontro que poderia mudar tudo. No dia seguinte, ele reencontraria Esaú, o irmão que havia enganado anos antes. Por causa de suas escolhas do passado, Jacó havia fugido, deixando para trás sua família e sua terra. Agora, depois de tantos anos, o momento de encarar sua história finalmente havia chegado. Esaú vinha ao seu encontro acompanhado de muitos homens. Jacó não sabia se encontraria perdão ou vingança. O peso da culpa apertava seu coração como nunca antes. Por isso ele enviou sua família, seus filhos e tudo o que possuía para atravessar o rio primeiro. Ele precisava de um momento sozinho, um momento para pensar, para sentir, para enfrentar seus próprios medos. Era como se Deus tivesse preparado aquele momento para um encontro profundo. Enquanto a noite avançava lentamente, uma figura misteriosa apareceu. Sem aviso, aquele homem começou a lutar com Jacó. Era uma luta intensa, silenciosa e cheia de mistério. Nenhuma palavra foi dita no início, apenas o som da respiração e do esforço. Jacó lutava com todas as forças que tinha. Era como se aquela batalha carregasse algo muito maior que um simples confronto físico. Cada movimento parecia refletir anos de conflitos internos, anos de erros, de fugas e de arrependimentos guardados em silêncio. Naquela luta, Jacó estava enfrentando sua própria história. E Deus estava usando aquela noite para transformar o seu coração. A luta continuou durante horas, atravessando a madrugada. A escuridão parecia envolver os dois como testemunha daquele momento único. Jacó não desistia. Mesmo cansado e confuso, ele continuava lutando. Havia algo naquele encontro que ele sentia ser diferente de qualquer outra coisa. Era como se aquela luta fosse uma oportunidade divina, uma chance de mudar tudo, uma chance de deixar para trás o homem que ele havia sido até ali. E naquele momento profundo, Deus estava trabalhando em silêncio, moldando, quebrando e reconstruindo o coração de Jacó. Quando o amanhecer começou a surgir no horizonte, algo aconteceu. O homem tocou na coxa de Jacó e imediatamente seu quadril se deslocou. A dor foi intensa. Seu corpo já não tinha a mesma força de antes. Mas mesmo ferido, Jacó se agarrou ainda mais forte. Ele percebeu que aquele encontro era sagrado. Com determinação, ele declarou algo poderoso: não te deixarei ir se não me abençoares. Aquele pedido não vinha do orgulho, vinha de um coração finalmente quebrantado diante de Deus. Naquele instante, o homem perguntou algo simples, mas profundo: qual é o teu nome? Jacó respondeu, lembrando de tudo o que aquele nome carregava. Seu nome significava enganador, alguém que toma o lugar do outro. Era um nome marcado por erros e escolhas difíceis, mas então veio uma resposta que mudaria tudo. Você não será mais chamado Jacó. Agora, o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Naquele momento, Deus estava dando a ele uma nova identidade. Quando o sol finalmente nasceu, Jacó sabia que nunca mais seria o mesmo. Ele saiu daquele lugar mancando. Cada passo lembrava a luta que havia vivido naquela madrugada. Mas aquela ferida não era uma derrota, era um símbolo de transformação. Ele havia entrado naquela noite como Jacó, mas saiu dela como Israel, um homem marcado pela presença de Deus.
Um homem que havia experimentado um encontro real com o Senhor e que agora carregava uma nova história. Aquela noite nos ensina algo profundo sobre a vida. Muitas vezes pensamos que nossas lutas são apenas momentos de dor, mas Deus pode usar exatamente essas noites difíceis para nos transformar. Quando tudo parece escuro, Deus ainda está trabalhando. Quando o coração está cheio de medo, Deus ainda está presente. E às vezes, as maiores mudanças da nossa vida acontecem em silêncio, nas madrugadas da alma, quando ninguém está olhando. Se você se apegar a Deus e não desistir da sua presença, o amanhecer sempre trará uma nova esperança, porque quem luta com Deus nunca sai da mesma forma que entrou. Talvez você também esteja atravessando uma noite difícil em sua vida neste momento, uma noite de dúvidas, de medos ou de batalhas que parecem não ter fim. Mas a história de Jacó nos lembra que Deus também trabalha nas noites mais escuras. Aquilo que parece uma luta pode ser o início de uma transformação. Deus não desperdiça nenhuma lágrima e nenhum momento de dor. Assim como Jacó saiu daquela madrugada com uma nova identidade, Deus também pode renovar a sua história. Mesmo que você sinta que está ferido ou cansado, não solte a presença de Deus. Continue confiando, continue perseverando e continue buscando ao Senhor, porque o mesmo Deus que transformou Jacó ainda transforma vidas hoje. E quando o amanhecer chegar, você perceberá que aquela noite foi o começo de algo muito maior. Se esta mensagem falou ao seu coração e fortaleceu a sua fé, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal Narrativas, Arquivos da Bíblia, e faça parte desta jornada nas histórias mais profundas das Escrituras. Aqui, cada vídeo é preparado com carinho para revelar verdades que inspiram e aproximam você de Deus. Muito obrigado por assistir até aqui e por dedicar este tempo para refletir na palavra. Que Deus abençoe sua vida e nos vemos no próximo vídeo.